Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Kevin Vendedor e venho hoje, nesse clima, anunciar a nova campanha da Fala BR! Nesse mês de julho, que tá acabando a Copa do Mundo, inclusive, diga-se de passagem, já acabou, se você estiver vendo isso daqui após a Copa. Saiba que tem campanha nova, que é a seguinte: 3 camisetas por R$299, é isso mesmo? É quase como se você estivesse comprando 3 camisetas pelo preço de 2. E ainda por cima você ganha frete grátis e um chaveirinho pistas com várias opções para você escolher. E tudo isso é possível usando o cupom PRIMEIRA299 que ele tá aqui embaixo. Usando esse cupom você adquire os benefícios dessa campanha especial. Então é isso, vocês sabem, Paroc BR, gente, muita variedade, muita camiseta da hora, agora tem chaveirinho, muito bacana, e é isso aí, gente. Agora, bora para o vídeo, tudo na descrição, no comentário fixado, os links, tá ok? Bora! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de, olha aqui, carona! Mais uma lista meio tosca aqui nesse canal, cara, mais uma daquelas bem encher linguiça, poupa tempo, mas onde falaremos de algumas das caronas mais icônicas da história da Fórmula 1. Na real, falaremos de bastante caronas, até mesmo aquelas que não são icônicas. Porque icônica é aquela lá que, tipo assim, tu se lembra, enfim, tipo, que te marcou muito. Vão ter aqui algumas que vocês nunca viram na vida. Mas é aquela coisa, se a gente fosse falar, sei lá, de 10 caronas, cara, um vídeo duraria 5 minutos, porque não tem muito o que elaborar de carona, né, gente? É aquela coisa, o cara não tinha comido pro box, chegou um piloto lá e falou: ei, cara, senta aqui, velho, pega uma caroninha aqui. Aí, beleza, pegou a carona, ok, e foi pro box, é isso. Simples. Dessa forma, listamos aqui 14 caronas que ocorreram aí na Fórmula 1, cara, algumas delas, porque vão faltar várias, inclusive. E aí eu falo sempre, se você acha que faltou alguma, coloque nos comentários. É isso, né, gente? Vamos lá, caronas marcantes, tudo sem mais enrolações, e vocês já sabem, bora para o vídeo. Gente, antes de tudo, a gente tem que falar, tipo assim, como assim o piloto pega carona? Bem, hoje isso não é mais permitido pela FIA, inclusive, tá? Isso não é mais permitido, já não é permitido faz um tempo. Dá pro piloto pegar, mas ele pode ser punido, seja com uma multa ou com punição no grid mesmo. Mas geralmente isso acontecia porque acabava o combustível dos pilotos e por aí vai. E aí, cara, a única maneira deles irem para os boxes era pegando carona com algum piloto que tava passando. Hoje em dia, se o piloto para o carro na pista, ele pega a caroninha com aquele cara da scooter, vai até o box todo, uma logística, então não precisa pegar uma carona com outro piloto. Mas já nos anos 80, 70, 90, isso aí era bem comum. E a gente começa justamente em 1967 com 2 lendas da Fórmula 1, Jim Clark e Jack Stewart. Isso eu acho que não aconteceu na corrida porque o Jack Stewart abandonou no começo da prova e o Jim Clark também abandonou, então eu não acho que ele deu carona no meio da corrida, mas simplesmente o Jim Clark foi lá, deu uma ajudinha para o Jack Stewart para levar ele de volta aos boxes nessa pose aí, cara, assim, peguei carona, gostaram? E aí avançamos 17 anos no tempo. Não que não tivesse tido caronas entre 67 e 84, mas teve mesmo. Mas falaremos de uma dupla que aconteceu no GP de Dallas de 1984. A única prova de Dallas, naquele ano de 84, caras, foi um caos, porque o asfalto estava se soltando, vários pilotos se abandonaram durante a prova, se formou um estacionamento na lateral da pista, e entre esses caras que abandonaram estavam Alain Prost e Niki Lauda, companheiros de McLaren. E aí eles viram o Jacques Lafitte passando ali no pós-corrida, beleza? Meu irmão, bom, me dá uma carona. E o Lafitte falou, vem os dois. Isso tivemos uma cena incrível do Lafitte levando tanto o Prost quanto o Lauda em seu carro de volta para os boxes. E no ano seguinte foi a vez do Lafitte ter uma caroninha. Novamente foi outra que não aconteceu na corrida, isso foi em Jacarepaguá em 85, porque na corrida o Senna quebrou e o Lafitte não quebrou, não faz sentido isso daí. Mas basicamente o Senna foi lá e, cara, ajudou o Lafitte aí até os boxes, já que a sua Ligier tinha quebrado no meio da pista, era muito difícil voltar. E os brasileiros se especializaram em carona, mas se especializaram tanto, velho, que no ano seguinte teve uma carona tripla. Como é que é o negócio? É o seguinte, em 86 e também em 85, velho, existia uma limitação de uso de combustível, cara. Tu não podia usar tanto, tinha que usar até tantos litros. Que hoje seria uma quantidade absurda de combustível, mas na época era uma limitação grande, velho. E em pistas mais rápidas, o consumo era muito grande, então era muito normal no final da corrida, velho, dar pane seca. Não é o caso de agora no GP do México de 86, onde Stefan Johansson quebrou, René Arnoux quebrou, e aí após a corrida acabar, eles estavam pegando uma carona com o Filipe Alliot da Ligier. Só que
O Alliot deu pane seca, velho, no meio ali da volta de retorno para os boxes. Rapaz, a carona deu pau. E aí, o que a gente faz? Foi então que eles esperaram chegar Nelson Piquet, que vocês vão ver aqui, que será um grandíssimo taxista, que deu carona pro Johansson, pro Arnaud e pro Alliot, os três ao mesmo tempo. É uma cena espetacular, cara. Uma carona tripla, mano, na Fórmula 1. Acho que isso nunca aconteceu nem antes nem depois disso. E aí, o Piquet, como eu falei aqui, um grandíssimo taxista. No ano seguinte, no GP da Alemanha, que era o que mais exigia de combustível, cara, loucura. E que eu só fui me lembrar agora no meio do roteiro aqui do vídeo, cara, porque, enfim, é isso aí mesmo. Ele vai lá, vence o GP da Alemanha, o Alain Prost tinha quebrado. Aí o Piquet, com muita gentileza, levou o Alain Prost ali com uma caroninha até os boxes, cara, uma cena muito interessante. Corrida essa que o Piquet tomou a liderança do campeonato e depois não soltaria mais. Nisso avançamos 4 anos do tempo com outro brasileiro dando carona, mas a gente é especialista em taxista, né? Pô, dá uma vaga pra Agostinho Carrara aí pra correr de Fórmula 1, cara. E bem, GP do México de 1991 foi a primeira vitória naquele ano que não foi de um brasileiro. O Senna venceu as 4 primeiras corridas e o Piquet venceu a 5ª. O Senna chega em terceiro, a vitória de Patrese não foi um bom resultado, mas ele vai lá e dá uma ajudinha para Jean Alesi, que tinha quebrado a volta 42, a corrida tinha 67 voltas. Foi lá e ajudou então um francês da Ferrari, que era uma grande promessa na época, mas depois a gente sabe o que aconteceu, né? E aí, pouco tempo depois, foi a vez do Senna ser caronado, do Senna ser passageiro, pois o que acontece na última volta, acabou o combustível de Ayrton Senna. Pô, acabou, pane seca, meu irmão, vai ter que ter uma ajudinha pra ir pro box. E no meio de uma festa gigantesca, inglesa, cara, invadindo a pista, cara mostrando a bunda, cara, porque o Mansell tinha vencido. O Mansell foi lá com muita gentileza, gente boa que ele é, e deu uma carona para Ayrton Senna no que é o que eu acho a carona mais icônica da história da Fórmula 1. Pô, é o Nigel Mansell dando carona para Ayrton Senna no meio de uma batalha entre os dois pelo título, cara, é sensacional. E que o Senna, ele de quebra, deu um chutão no cara ali que tava querendo, sei lá, atrapalhar ele, não sei, velho, é isso. Mas é uma imagem que marca esse vídeo, que com certeza tá lá na thumb, que tá aqui atrás também. E eu falei que o Alesi tinha levado uma carona do Senna lá em 91. Pois bem, ele também levou uma carona no maior dia da carreira dele na Fórmula 1, que foi o GP do Canadá de 1995, que foi a sua única vitória na Fórmula 1 de forma espetacular, com sorte, mas espetacular. E isso aqui é de um simbolismo muito grande, porque a vitória do Alesi só aconteceu porque o Schumacher teve um problema no final da corrida que fez ele perder a vitória. Não foi de abandonar, mas ele caiu para quinto. E na volta de retorno para os boxes após a vitória, o carro do Alesi parou, né, cara? Parou, ele teve que, enfim, como é que volta? E aí que chega quem? Michael Schumacher, que foi o cara que com problemas fez a vitória ser possível. E foi lá e deu uma carona para o francês, cara, que comemorou demais, cara, era a vitória. E aí a outra cena espetacular, marcante. E agora vamos com uma sequência no GP da Alemanha em Hockenheim. E como eu disse antes, era mais exigente para combustível, qualquer coisa, para o carro em si, né? Em 95 foi a vez de David Coulthard dar uma carona para Rubens Barrichello do Brasil, Coulthard na Williams e o Rubinho na Jordan. Em 96 foi uma carona entre companheiros num cenário assim bem complicado, pois o Gerhard Berger teria vencido essa corrida se não tivesse o carro quebrado, faltando 3 voltas apenas. E aí o Alesi, que chegou em segundo, deu carona para o seu companheiro de Benetton voltar para os boxes. Uma corrida assim bem traumática para o Berger, para Benetton no geral. E tem o ano de 97, onde o taxista Michael Schumacher deu outra carona. Uma carona para Giancarlo Fisichella, que estava fazendo uma corridaça, cara, iria para o pódio, mas o carro deu pau também. E aí o Schumacher, que chegou em segundo, herdou o segundo lugar do Fisichella, foi lá e ajudou o italiano para poder ir aos boxes. Só que na virada do século isso foi ficando menos comum, porque começou a ter ali a carona, né, fora da pista para poder ir aos boxes, né, a FIA já começou a fazer essas paradinhas, os carros passaram a quebrar menos, também isso ajuda. Em 2001, em outra corrida traumática, dessa vez foi a Mika Häkkinen, que perdeu a corrida na última volta, foi lá o companheiro David Coulthard e levou o seu desapontado companheiro de equipe finlandês de volta para os boxes. Numa corrida que é um trauma gigantesco, o Häkkinen ia vencer, tinha, sei lá, 30 segundos de vantagem e o carro deu pau no meio da última volta. E aqui meio que acabou, só que ainda teve algumas. A primeira que eu vou falar aqui foi em 2011, envolvendo Marco Webber e Fernando Alonso. Dois pilotos que foram ao pódio do GP da Alemanha de 2011, mas o Alonso, após chegar em segundo, teve que parar o carro ali na volta para os boxes. Até que chega um companheiro, Marco Webber, cara, um caridoso Marco Webber com a sua Red Bull, e vai lá e dá uma caroninha para Fernando Alonso. Isso ele vai então de volta para os boxes, tudo tranquilo, tudo beleza. Porém, a FIA depois disso proibiu as caronas, cara, não podia mais. Até porque tinha como tu voltar para os boxes de outra forma, de uma forma mais segura, porque querendo ou não, a carona era um pouco perigosa também. E chega o GP de Singapura de 2013, onde Fernando Alonso retribui o favor e dá uma carona para o Marco Webber, que quebrou no final de corrida. Só que aí o Marco Webber se deu mal, porque começou a regra das caronas ali mesmo, mano. A CER tomou 10 posições de punição para a corrida
corrida seguinte. E ao invés de largar em terceiro, teve que largar de 13º no GP da Coreia do Sul. Que também não foi lá um GP que ele teve muita sorte, né, cara? Pegou fogo, tudo mais, é uma desgraça. E aí chega a última desse vídeo, o GP da Malásia de 2017. Sebastian Vettel fez uma baita recuperação, saiu de 20º para 4º, uma corridaça dele. Só que na volta de retorno, o imbecil do Stroll bate nele, cara. Se o Stroll fez isso. Aí o carro do Vettel, né, pô, velho, pô, quebrou ali mesmo, já era, lascou. Até que o Verlaine aparece, né, um amigo do Vettel aí, apesar de que o Vettel não convidou ele pro aniversário, né, pô, Vettel. O Vettel foi lá e pegou uma caroninha com seu compatriota de Sauber, cara, uma cena bem legalzinha, cara, bem bacana. Mas saibam que caronas hoje são proibidas da Fórmula 1, tá? Até porque tem outros meios de ir para os boxes. Direto a gente vê lá scooterzinha dando carona pra alguém, cara, é normal, velho, é normal, tranquilo, então hoje não precisa mais. Porém, as caronas marcaram a época de quem assistiu Fórmula 1 nos anos 80, 90, até mesmo anos 2000. Então é isso, gente, essas foram as caronas marcantes da história da Fórmula 1, cara. Se você acha que faltou alguma, coloque nos comentários à vontade, tá? Pode colocar mesmo, velho. Fala aí, porque ajuda demais a gente também, cara, poder saber, tipo, putz, eu esqueci daquela. E esse é um vídeo que eu fiz sem roteiro, tá? Porque geralmente eu faço um roteiro aqui a pé da letra, eu leio tudo aqui que acontece, isso aqui eu só botei os tópicos que eu tô falando. Então tá por isso que tá meio diferente de outros vídeos aí, eu tô tagarelando muito mais. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera que ajuda nós demais, tá certo? Aqui embaixo na descrição tem o nosso Instagram, TikTok Primeira Fila F1, além do meu Twitter que é VinicolasPF1, e também tem nossos canais, tá? Os outros canais estão tudo aqui na descrição, tá certo? Aqui estão os nossos membros, cara, muito obrigado a quem é membro do canal, cara, valeu demais a quem é membro do canal, porque é algo simbólico, algo que o pessoal ajuda mesmo, porque não tem muita coisa lá, velho, tipo, não tem mesmo, então assim, é só pra quem quiser ajudar mesmo. Se quiser, seja membro aqui embaixo, se não quiser, também tá show, tá? Sugestões aqui nos comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, é nóis, tamo junto, canais aqui, playlist, vídeo, é isso, vai aparecer agora na tela, pá, falou!